Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Hoje falarei sobre o GPS, sigla em inglês para Sistema de Posicionamento Global, um sistema que, apesar de muito utilizado em aplicações civis, foi criado pelos militares dos Estados Unidos, especificamente para auxiliar nas suas operações militares. Algumas pessoas não sabem, mas o GPS que você utiliza no seu celular e enquanto dirige o seu carro é, na sua essência, uma arma de guerra. Foi criado por iniciativa do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que nos anos 70 procurava formas mais precisas e seguras de orientação e navegação. As primeiras experiências começaram no início dos anos 60 através do Transit, uma constelação de 5 satélites, capaz de fornecer a localização exata a cada 90 minutos. Mas o primeiro sistema realmente global de posicionamento só surgiria no início dos anos 70, sob a forma do Omega, baseado em sinais de rádio de muito baixa frequência, emitidos entre os 10 e os 14 kHz. Esses sinais eram emitidos por uma série de estações na superfície da Terra, espalhados nos Estados Unidos e em outros 6 países parceiros. Oferecia uma precisão de cerca de 2 km através da triangulação desses sinais de rádio, tendo sido utilizado de 1971 até 1997. Esse sistema, apesar de atender às necessidades gerais da época, era inadequado para guiar com precisão bombas e mísseis no campo de batalha. Nos anos 70, a Guerra Fria estava no seu auge e o perigo de uma guerra nuclear era real. E foi com essa justificativa que os militares norte-americanos conseguiram convencer o Congresso dos Estados Unidos a liberar as gigantescas verbas necessárias para o início do projeto. O argumento dos militares era que com o GPS, os bombardeiros, os navios e os submarinos armados com mísseis intercontinentais poderiam conhecer a sua localização exata e assim determinar com precisão a rota dos seus mísseis em direção ao alvo. A decisão final foi tomada em 1973, quando foi criado o DNSS, sigla em inglês para Sistema de Defesa de Navegação por Satélite, que mais tarde mudaria o seu nome para Navistar, agregando todas as experiências realizadas pelos americanos na década de 60. Os primeiros 10 satélites pertencentes ao Bloco 1 foram lançados entre 1978 e 1985. Em 1983, um Boeing 747 do voo 007 da Korean Airlines, transportando 269 passageiros, foi derrubado pela União Soviética após um erro de navegação do piloto. Uma tragédia que levou o presidente Ronald Reagan a ordenar a abertura do sinal do GPS para utilização civil, algo que se mantém até os dias de hoje. Os satélites pertencentes ao Bloco 2 foram lançados entre 1989 e 1994, com o sistema GPS entrando na sua fase completamente funcional em 1995. Entre 1973 e 1995, os Estados Unidos gastaram cerca de 10 bilhões de dólares no desenvolvimento do sistema e no lançamento dos satélites. Esse valor não inclui os custos de operação e manutenção da constelação de satélites. No início, o sinal disponível aos civis era de qualidade inferior ao sinal disponível aos militares. Mas isso foi alterado por iniciativa do presidente Bill Clinton, que ordenou que tanto os civis como os militares utilizassem sinais de qualidade e com precisão equivalente. Mas, obviamente, foram criados mecanismos para bloquear o sinal do GPS em certas zonas da superfície da Terra, em caso de conflitos militares. Todo o sistema é administrado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos,
que por lei é obrigado a manter o sistema sempre operacional para uso civil, salvo em situações realmente excepcionais. O funcionamento do sistema GPS é bastante complexo, mas o seu princípio é simples. Cada satélite está constantemente emitindo um sinal que contém a sua posição e a hora exata atual, retirada de um relógio atômico extremamente preciso. Essa informação é captada pelos dispositivos de navegação GPS e, graças a um processo de triangulação que exige o sinal de no mínimo 4 satélites, é capaz de determinar a sua exata localização. Nesse momento, o sistema é composto por uma constelação de 32 satélites, dos quais 31 estão operacionais, orbitando a Terra a uma altitude de aproximadamente 20.200 km, com cada órbita sendo completada a cada 11 horas e 58 minutos. As órbitas foram cuidadosamente determinadas para que no mínimo 5 satélites estejam sempre visíveis em qualquer local da superfície. Mas dependendo da hora, 10 ou mais satélites podem estar visíveis. Existe uma grande estrutura em terra montada para manter e supervisionar o sistema, composta por uma estação central de controle, uma estação central alternativa, 4 antenas dedicadas e 6 estações de monitoramento. Os militares norte-americanos e os seus aliados utilizam o chamado Serviço de Posicionamento Preciso. Já os civis utilizam o chamado Serviço de Posicionamento Padrão, que pode ser desligado sobre certas áreas do globo em situações excepcionais. As aplicações do GPS na área militar incluem a orientação de soldados, veículos e aviões no terreno, acompanhamento preciso de alvos, orientação de mísseis e bombas inteligentes, e operações de reconhecimento, busca e salvamento. No mundo civil, o GPS teve um impacto igualmente positivo, com aplicações em praticamente todas as áreas de atividade humana, desde a agricultura e controle de solos, a cartografia, controle e segurança de zonas afetadas por desastres naturais, acompanhamento de frotas, navegação e orientação, dentre muitas outras. No entanto, em essência, é um sistema militar e, como referido, pode ser simplesmente bloqueado numa determinada área do planeta, o que levou outros países a desenvolverem os seus próprios sistemas de navegação por satélite, com destaque para o Galileu, criado pela União Europeia, com data prevista para entrar em operação completa em 2020. O GLONASS russo, formado por uma constelação de 24 satélites já completamente funcional, e o Beidou chinês, atualmente restrito apenas à Ásia, mas que a partir de 2020 promete cobrir todo o globo. O GPS é um daqueles casos em que algo pensado para a guerra foi reaproveitado para uso civil, transformando-se hoje num bem essencial para o dia a dia do cidadão comum.